boa noite a todos. Estamos chegando no final do nosso evento aí do Congresso e eu fico até honrado de participar de uma enquete dessa e mostro logo as coisas principais que todos já falaram aqui e vão sempre ser suscetíveis de palavras aí. O que ocasiona, como prevenir, como solucionar, erro de projeto ou execução. É uma dúvida muito grande. Fico feliz de estar no Nordeste e grande parte da patologia que a Luísa apresentou aí não tem lá porque a gente não tem chuva, né? Então eu já escapo de 50% disso aí. Por isso que eu não venho para o Sul e Sudeste construir. Então vamos ver aqui uma estrutura desse tipo aí. Eu te mostro uma configuração dessa. O que seria isso aí? Projetista, montador, falta de verificação, controle na obra e tudo isso. Então tudo é muito novo, é muito bonito. Estamos falando aí de indústria 4.0, só que com operadores de 1.0. Então é uma Ferrari concorrendo com o Fusquinha. Fica bastante difícil você operar. E imagine hoje o cara diz, não, eu tenho WhatsApp e eu oriento minha obra pelo WhatsApp. Eu estou presencialmente molhando meu sapato Louis Vuitton na lama e às vezes não dá certo. Quanto mais o cara à distância no WhatsApp, é difícil, é complexo. O preparo do pessoal de campo tem que ser respeitado. Você não faz um montador com menos de 2 anos de obra. Então o cara tem que ter uma graduação mínima em edificações para entender o que Roger vai falar, o que eu vou falar, o que Heloísa, qualquer pessoa. É difícil você estar falando alemão e o cara entendendo espanhol. Então isso é que acontece no Light Frame, tá? Então eu vejo uma coisa aí. Isso foi uma obra aí que eu encontrei em Fernando de Noronha. Ilha paradisíaca, o jantar de Zé Maria, a briga dos artistas globais para ver quem fica com a mulher de quem. Aí eu vejo uma obra lá de drywall com fechamento todo em placa cimentícia. E se aumentar a imagem aí, você vai ver que os parafusos são todos os parafusos aí de suporte de gesso. Então aí é o magnífico do projeto. Eu acho que é um projeto muito ruim, porque fazer isso aqui é mais difícil do que eu faço. É muita criatividade realmente. E aí eu mostro outra coisa. Olha isso aí, olha essa imagem. Essa é digna de você levar para casa e botar na cabeceira. Que criatividade do cara. Então faltou bloqueador agora, ele diz, deixa que eu resolvo. Realmente resolveu. É funcional. Mas não é o que eu queria de maneira nenhuma. Tá? Então são coisas aí para a gente sair daqui pensando e quebrando a cabeça e ver se nossa obra também não está assim, né? Vamos amanhã dar uma correria, que eu vou passar mais uns dias em São Paulo aqui e fui convidado para visitar 23 obras aqui. E estou com o celular afiado para fotografar. Olha essa beleza aí. Isso aí eu pensei que era a dança das águas que eu tinha visto em Dubai. Que maravilha de projeto aí. Então isso são as aberrações que a gente vê. E quem é culpado aí? Será que foi o cálculo do cara? Será que faltou estrutural? Será que o perfil não está indicado? Quando a gente fala de dureza de perfil, muito me espanta chegar uma pessoa aí, um montador, o que se diz calculista aí, não conhecer a dureza de um perfil. Então como é que a gente faz para catequizar esse povo aí, para ensinar realmente como é que vai ser a boa construção? E ter a responsabilidade que ali vão ter vidas, vão morar pessoas. Entendeu? Então eu jamais queria uma obra desse quilate para eu colocar a minha família. A gente vem aí, ó, isso é uma aberração aqui de São Paulo. Isso aqui que ele está mostrando está mais difícil. Eita, essa bolinha é danada. Olha para cá. Isso aqui está mais difícil do que fazer o certo. E esse tipo de corte aí, nas peças de apoio, isso aí é magnífico, rapaz. Não tem máquina de estampo que faça um corte desse. Esse cara precisa aí realmente ser estudado, ser pesquisado. Antes de nossa apresentação, tinha um senhor aqui muito preparado com o centro de ensino. Eu vou levar, procurar quem foi esse operador para a gente colocar para poder fazer menção a algumas aulas disso aí. Eu mesmo quero aprender uma situação dessa. E olha isso aí.
Aí é o velho balança, mas não cai. Aí tudo isso aqui são imagens do que já se passou aqui, se falou aí, compatibilização. Que compatibilização é essa aí? A laje está menor, o cara errou e o perfil está maior, e são coisas que, como é aí essa carga pontuada em cima desse painel aí? É para estudar aí. Doutor Limonge está aí na plateia, e é um calculista que eu respeito muito e tenho muita admiração pelo trabalho, e isso aí é para ele ver o que é que fazem com as obras do quilate de cálculo dele aí, né? Isso aí é a montagem de obra. Eu tenho certeza que isso não é um erro do projeto estrutural e nem tampouco do detalhamento. Então veja que parte da era pré-histórica aí da construção. O erro aí veio da laje e veio da locação da obra, e veio do próprio esquadro e tudo isso, e aí sai uma cadência de problemas aí em nosso trabalho. E aí a compatibilização, como é que a gente mostra aí? E novamente um corte aí que eu fico até abismado de ver uma situação desse tipo. E você veja que esses perfis estão todos furados, todos estampados, dentro de uma possível compatibilização para se passar os complementares. E o cara faz um rasgo desse de faca que corta até a alma do perfil. Então isso aí é uma coisa que não tem nem o que comentar. A gente não quer nunca dar o nome aos bois, mas eu acho que uma coisa desse tipo aí, os próprios montadores que presenciarem isso, vocês devem corrigir o seu colega aí e mostrando que não é a maneira adequada de se construir, de se executar uma obra. Então veja uma tubulação dessa aqui, como é que a gente vai chegar para a proposição de instalar aí uma parte aí de águas cinzas? Então tem que se estudar realmente, né? Isso aí Roger falou antes, quantidade de parafuso. Se a Bufó não entregou e o cara só tem uma caixa, vamos diminuir a quantidade de parafuso da obra. E essa imagem do meio aí, é mais difícil você aplicar o parafuso de dentro para fora do que de fora para dentro. E o cara consegue uma peripécia dessa. Eu acho que ele tem uma peça articulada que você instala na parafuradeira, que ela dá aí os 45 ou 90 graus numa situação dessa. Então isso é coisa realmente para se admirar. São coisas aí que eu costumo ver. E não vou dizer aqui que eu não vejo isso na obra da Bonanza, não vejo. O controle de qualidade, quando passa em nossas obras, que a gente tem um controle em cada obra, ele fotografa e manda para a gente aí. E a gente não vai punir, não vai nada. Mas a gente chama para uma reclassificação. Então esse cara fica 8 dias, 10 dias, 15 dias, sem trabalhar e receber aquela bonificação de obra que se recebe aí. E ele vai voltar para o que é o início da operação, o beabá, de respeitar o parafuso, de respeitar o projeto, de respeitar o superior e tudo isso. Vamos ver o que é que a gente tem mais aqui. E aí a gente vem essa aí, isso aí é uma estrutura com a imagem aí da fachada e outra imagem aérea aí, onde a gente vê uma pequena distorção. Eu não sei se aí foi uma distorção de Photoshop ou se realmente a estrutura... Eu sei que a estrutura não está nivelada, que a gente vê ali um pequeno aí, desnível aí, de poucos milímetros aí, ou vários milímetros aí, e na vista aérea você vê realmente que esquadro não existe. O esquadro dessa obra é redondo. Eu já tinha ouvido falar em esquadro redondo, mas agora eu constatei que o esquadro dessa obra é redondo. E aí vem essa magnitude de treliça aí. Ainda bem que criaram a Superbond, né? Tem um produto desse aí só com o Superbond, realmente. E esse lançamento aí concorrendo com o OSB da LP. Vê que maravilha. Isso aí é espionagem industrial. Tem que ir atrás para ver o que é isso. E do lado a gente bota uma pequena bicheirazinha aí, do característico OSB aí. Aí vem os colegas para dizer, o OSB não presta. O OSB de tal, eu já ouvi até, o OSB tem um veneno que mata o cupim. Se tivesse veneno, não usava numa residência, rapaz. Que aí mata as pessoas também. Ou intoxica. Você tem uma resina ali para você mudar o amargor da madeira e as pragas não atingirem. Mas uma situação dessa aqui é o que eu digo direto. Procure sempre o fabricante e veja qual é a recomendação dele. Estanquidade de fachada
é um dos maiores problemas do Light Steel Frame. Se você não respeitar a água, ela não te respeita não. Então isso aí vale para a gente deixar. E essa partezinha cor-de-rosa, que aqui eu estou vendo tem grandes profissionais, mas também tem pessoas que é a primeira vez que vem do congresso, isso não existe, não funciona, tá? Isso aí é uma imagem que a gente pegou na dança em obra, isso não funciona, pelo amor de Deus, não vão fazer, senão aparece no próximo ano no congresso aqui, que eu fotografo. Aí a gente vem aí a um pequeno efeito da má execução. Já foi mostrado tanto aqui, mas é bom sempre a gente clarear, o cara sair daqui amanhã e revisar a obra dele. E essa placa aí? Eu acho que foi fixada no grampeador, o grampeador escolar. Essa outra obra aí da direita, que vocês estão vendo aí, isso é numa pousada de alto padrão na ilha de Fernando de Noronha. Diárias de $1.500. A pousada está toda vazando e já dando uma patologia grande na parte interna de gesso, descolando os pisos vinílicos. Isso aí está na mão de um arquiteto lá de Recife e ele inclusive nos convidou para a gente dar uma opinião nisso aí. Eu já estive nessa pousada e já indiquei essas patologias, pontuei e mostrei aí a solução para isso. Ah, é caro. Se tivesse feito direito seria tão barato. Então agora, infelizmente, vai ter que ser caro, porque se eu for fazer, meu serviço é muito caro. Eu não trabalho barato para ninguém. Então isso fica aí a deixa. Esse outro aí, ele passou a massa, não sei que massa é essa, se é uma massa PVA, se é uma massa acrílica, passou aí com a luva da construção civil, né? Aí vem mais aí, à direita você vê aí uma imagem de um gesso. Sabe o que é isso aí, essa massa? Hein? Isso aí é o gesso em pó para você misturar na obra e fazer o tratamento da junta. Será que o cara leu a recomendação? E do outro lado é uma placa que foi aplicada aí uma fachada com as placas todas obedecendo uma mesma linha aí em diagonais, em horizontais e verticais. Acho que a intenção era fazer uma fachada aparente e depois ele criou dar essa massa de reboco. E aí tá a beleza de tudo aí, né? E o final a gente já conhece, já sabe. E aí é para fechar aí, ó. Como o painel de gesso está caro, vamos entrar na alvenaria aí para aproveitar o pedreiro, né? O Zé da sandália de borracha tem que ser aproveitado do steel frame. Isso aí é que eu deixo para vocês. Sempre eu digo que tenho muito carinho de estar com todos vocês aqui. Já há vários anos a gente está junto com o pessoal da organização, com todos vocês da mesa. Agradecer aí a atenção de todos. Muitas vezes, essa semana, ontem estava uma pessoa aqui que disse que me chamou no Instagram e no dia eu tinha 1.000 e tantas mensagens, passou despercebido. Às vezes não é estrelismo, que pelo amor de Deus, a gente no Nordeste, a gente não é estrela, a gente tem a estrela no céu para iluminar a gente, para botar a cabeça para funcionar, para pensar e para fazer o bem e trabalhar como bem. Lá na Bonanza a gente tem uma escola de jovens carentes, que a gente capacita a nossa mão de obra. Nós temos também a mão de obra de presidiário, tentando a ressocialização no país aí, né? Que infelizmente vai acabar a minha mão de obra, porque Bolsonaro liberou a arma. Então, a partir desse ano, eu espero que acabe essa mão de obra, porque dá muito trabalho. E essa é a parte da Bonanza Steel Frame aí, contribuindo com a construção inteligente, com a construção organizada, tá? Obrigado a todos, um beijo no coração. E é o que eu tenho a falar. A minha pergunta é, devido à utilização, aumento de utilização do Light Steel Frame no Brasil, muitas vezes é para um padrão que não teria condições de comprar uma esquadria em PVC. Então, as opções que ele tem seria em alumínio, esses tipos blindex, né? Então, como garantir utilizando o que a cultura brasileira já está acostumada ou que teria condições de estar comprando, né? Débora, foi um prazer hoje em conhecê-la e eu queria mostrar uma coisa. Se a gente sair amanhã para qualquer home center aqui, você vai ver uma série de esquadrias à venda no balcão que não são normatizadas.
A norma da esquadria é recente no Brasil. E aí você tem que ver que existem esquadrias e esquadrias. Se você abrir um catálogo da Alcoa hoje, que é o fabricante do alumínio, você vai ver desde uma linha simples a um perfil Gold de até 70, 80, 100, 150 milímetros. Então, a esquadria normatizada, ela se encaixa bem em qualquer sistema construtivo. Ela garante estanquidade. Então, o problema aí não é do nosso sistema, o problema aí a gente tem que inverter e vamos dar realmente a numeração a quem é. A esquadria de má qualidade é que vai te vazar água, como também qualquer esquadria sem caixilharia que você vê aí para otimizar o custo, eles botam o vidro temperado só com a canaleta inferior e superior. Aquilo não pode ser esquadria, classificado como esquadria em canto nenhum, porque não passa na norma, tá? Eu sou Afonso, sou do Piauí também, nordestino. Sou construtor, engenheiro civil e pela primeira vez eu estou conhecendo, né, o sistema Steel Frame, já ouvi falar, e me surgiu uma curiosidade depois de todas as palestras que eu assisti. Eu queria saber o que você, de todos, aí a pergunta para todos, por que, já que o sistema ele reduz tanto algumas atividades na construção, por que ele ainda não conseguiu se tornar competitivo em relação à construção convencional, em relação ao custo? Então, eu queria saber em relação a isso, por que o sistema ainda, mesmo reduzindo reboco, chapisco, várias atividades, eu ainda não consigo chegar num custo do metro quadrado em relação ao sistema convencional? Afonso, eu queria dizer que chegamos na sua terra, tá? A gente, essa semana... fizemos uma parceria lá com o grupo da Sterlix, que é de recolhimento de lixo hospitalar, e a Bonanza Piauí instalou-se já lá. E se você tiver alguma obra, leve que eu vou lhe mostrar custo. Custo não é a planilha, não é o preço por metro quadrado. Ah, quanto eu faço por metro quadrado? R$1.000 eu consigo por 1.100 tudo. Se a gente fizer as duas obras em paralelo, as plantas, os projetos iguais, tudo, eu te garanto que o custo do Light Steel Frame é 20% a menos do que o convencional. Se quiser pagar para ver, traga seu projeto que a gente recebe. Então, a classificação é o quê? Em tudo que a gente viu aqui de patologia, você vai ter uma diferença de um projeto para Brasília, de um projeto para São Paulo e de um projeto para Cumbuco, no Ceará, por exemplo. Então, as fases do projeto, você vai considerar desde de ação dos ventos, da proteção do próprio aço, dos parafusos indicados. E quando a gente fala de aço, é muito importante você vir no quesito aí da proteção, das encagens. Então isso aí, quando você comprar um perfil, a gente chama um perfil comercial, o perfil que é vendido na loja direto aí, sem um projeto específico, sem nada, o perfil de 3 metros. Quando você comprar esse perfil, peça sempre a certificação de qualidade da usina. E lá você vai ver tanto a dureza, que vai te ajudar na premissa do cálculo estrutural, como também a proteção, as encagens do aço. Ele vai vir isso aí. Então, para um projeto específico de litoral, de intempéries, de tudo isso, a gente usa uma proteção especial para esse perfil. Então, é uma chapa específica para se manufaturar o perfil e se executar a obra, tá? Então, não é todo perfil que é igual. A gente tem especificações e tem denominações para cada região. Não, só para complementar em relação às encagens do perfil, vou puxar um gancho até da norma ali que a Luciana comentou, que na norma que está sendo elaborada do Steel Frame, a gente utiliza os requisitos mínimos que são os mesmos citados na diretriz SINAT. E lá são requisitos mínimos, mas ainda se detém a responsabilidade do profissional em especificar para uma determinada região, para alguma especificidade do projeto, né, de onde ele está instalado, para que você tenha até alguma especificação mais robusta do que se tem lá como requisito mínimo. Então, você poderia sair de um Z350 e partir para alguma coisa especial, depende da aplicação. Né? Então, isso cabe ao profissional, ao responsável técnico, colocar. Eu queria fazer um complemento. Eu vistoriando uma obra,
uma obra até de um dos prédios da Caixa Econômica, que é numa área de muita agressão, à beira-mar, em Pernambuco, em Olinda. E eu, quando abri as placas de gesso, quando cortei, eu vi perfis totalmente oxidados e a ancoragem dos perfis eram feitos em aço inox. Então veja que loucura você faz aí. A gente volta para a tabela periódica e vê o campo eletrolítico que vai perder o metal menos nobre. Automaticamente você vai entrar numa pilha ali de você perder toda a situação de perfil. Isso que eu digo, especificação de material é muito importante, a interface é importante, eu concordo. E essa linha do hibridismo, isso está uns 3 passos mais à frente, e você vai encontrar no Brasil bons profissionais e grandes profissionais para isso. Agora, naquele material que eu apresentei aqui mesmo, você vê aí uma peça em viga W, diretamente ligada a um perfil do Light Steel Frame, e o cara passou um simples arcão doméstico desse. Boa noite, eu sou arquiteto, quero falar com o Sávio. Essas imagens, muitas imagens do aço que você mostrou, provavelmente são na minha cidade, eu conheço as obras, tá? A gente tem se preparado há muito tempo para entrar nesse sistema, então não é brincadeira. Eu conheço essas obras, é uma empresa que está causando muitos problemas, infelizmente, para os clientes. Só para ter um tipo de comparação, a gente fez uma obra de alvenaria na frente de uma obra dessa empresa e a gente acabou junto, porque eles ficaram reformando a fachada várias vezes, e eles trabalham com aço pesado, com o steel, RT só de aço pesado, do aço, e o steel não tem RT nada, né? Então o problema é que é muito recorrente lá, inclusive a gente já conversei algumas vezes com a Elo sobre isso, e a gente vê foto, dá risada às vezes, né? Mas o que fazer com essas pessoas, com esses aventureiros, né? Que estão, vamos dizer, queimando o filme de uma coisa tão legal, tão bonita. O que fazer legalmente? Existe algum caminho para isso? Porque essas empresas continuam fazendo isso, eles continuam errando e continuam com mais obras e mais obras, inclusive de gente famosa, usando isso, e eu acho que isso não está certo. O que fazer legalmente? Existe algum caminho para isso? Eu queria fazer uma abertura e mostrar uma coisa. Qual é a participação do cliente neste erro? A obra de Roger ou a minha custa R$1 milhão e o cara pega uma operadora de 400 mil que não tem acervo. Hoje você tem a rede social, é muito fácil. Você abrir a empresa de Roger aqui, você vai ver milhões de metros quadrados, como a dos colegas aqui, tudo isso. Essa empresa das barbaridades que eu postei aqui, que você conhece tudo, esse sujeito veio de onde? Caiu da lua, caiu do céu? Qual é o acervo de um cara desse? Qual é o conhecimento de um cara desse? Qual é a formação de um cara desse? Então, o próprio cliente, o próprio usuário é participante disso aí, tá? Então, muitas vezes você não pense que o operador da situação é o total culpado, não. Se você for levar um juiz, tá? Quem rouba é preso, mas quem compra o roubo é intrujão.